Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje mais uma história que vocês vão se encantar e vão amar conhecer. Mas antes de irmos à história, eu peço a vocês que deixem o like, um super like nesse vídeo, que tem ajudado muito no crescimento do canal. Deixem um comentário, um ponto, uma vírgula, um emoji, qualquer coisa. Eu fico muito feliz de saber, de ver a reação de vocês, e isso também ajuda muito no engajamento do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque assim o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo. E compartilhem nas redes sociais, com os parentes, com os amigos, com os vizinhos. Peçam para eles virem até o canal, conhecerem as histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e hoje nós vamos viajar para o ano de 1919. A história de hoje é uma história que me deixa imensamente feliz em fazer. Eu sempre procuro ser o mais neutra possível em todas as histórias que eu conto, mas essa história, particularmente, me deixa muito feliz em contar porque é uma mulher que eu me inspiro, é uma mulher que eu admiro, que eu amo a história e com certeza é uma mulher que eu me espelho e que eu gostaria de ser como ela. Eu conheci a história da Eva Peron, da Evita, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu li uma biografia dela, um livro emprestado da biblioteca, e li a história dela e de toda a bondade que ela era, da mãe dos pobres que ela era realmente e de quanto ela ajudava. E eu sempre me encantei muito com a história dela e sempre soube que um dia eu traria essa história no canal. E achei apropriado agora trazer, não tem nenhum motivo especial, nenhuma data especial, mas achei que agora era a hora de contarmos a história dela, Eva Duarte de Peron, mais conhecida apenas como Eva Peron, ou pelo apelido de Evita. Ela foi uma política, ativista, atriz e filântropa argentina, foi primeira-dama da Argentina de junho de 1946 até a sua morte em julho de 1952, como esposa do presidente argentino Juan Domingo Perón. Ela nasceu em 7 de maio de 1919 e aí há uma controvérsia sobre a data de nascimento dela em algumas fontes, porque Eva Peron não foi registrada pelo pai, como nós veremos mais adiante na história. Há especulação de que talvez ela tenha nascido antes, mas nada nunca comprovado. Então ficaremos com as fontes oficiais de que Eva Peron nasceu em 1919. E ela faleceu em 26 de julho de 1952 em Buenos Aires. Tem dúvidas, além da data de nascimento, também sobre o local do nascimento da Eva. No registro de nascimento consta que teria sido na cidade de Junín, na província de Buenos Aires. Todavia, existem indícios de que na realidade ela nasceu em uma estância 60 quilômetros ao sul de Junín, próximo ao povoado de Los Toldos, no município de General Viamonte. A infância em Los Toldos e depois em Junín foi pobre. A mãe, Juana Ibarguren, era uma costureira obsessiva com limpeza, extremamente organizada e amante do estancieiro Juan Duarte, que tinha outra família legítima em Chivilcoy, com outros 6 filhos. Depois da morte de Juan, em um acidente de automóvel, Juana mudou-se com os filhos, todos dele, para Junín, para fugir das humilhações da condição de amante. O estancieiro registrou todos os filhos bastardos que teve com a costureira, menos Eva. Curiosamente, ele não registrou Evita. Foi uma frustração muito grande para Eva. Isso seria os condicionantes psicológicos que a levariam a buscar afirmação e sucesso na vida. Talvez por isso, já no poder, foi marcante o traço de valorização dos laços familiares dos pobres argentinos. Ela tomou muito a peito mesmo isso, né? De ajudar os pobres, de fazer pelos descamisados, pelos pobres, de fazer por mulheres que viviam ali em situações vulneráveis. Existem muitas histórias relatadas de pessoas que receberam ajuda dela, principalmente mulheres, para começar um negócio, para se estabelecer na vida. O Juan Duarte morreu, Juana e os filhos com ele, Eva, Juancito, Elisa, Blanca e Herminda, todos ainda muito pequenos, saíram da zona rural onde moravam para visitar o pai morto e dar-lhe o último beijo. E eles foram escorraçados do velório pela viúva e pelos filhos legítimos dele.
Juana, porém, bateu o pé e insistiu que os filhos tinham o direito de beijar o pai morto. Depois de negociações e para evitar bate-boca numa cerimônia fúnebre, foi permitido que eles o fizessem, na condição de em seguida sumirem dali. E foi o que fizeram. Depois disso, Juana partiu e se mudou com os filhos com Juan para Junín, na província de Buenos Aires. Nessa época, Eva já era uma adolescente e, como toda adolescente provinciana, ela sonhava em ser uma artista, em ser uma estrela do teatro, do cinema. Eva tinha a verdadeira paixão pela atriz norte-americana Norma Shearer, o modelo da mulher e de artista desde a infância. Ela assistia dezenas de vezes os filmes no cineminha de Junín e jurava para si mesma que ainda teria uma casa com telefones brancos e lençóis de cetim, como Norma nos filmes. Sem se permitir, é claro, um mínimo de visão crítica que lhe desse conta de que aquilo tudo era apenas de celuloide e nada mais. Saía das sessões com as mãos suadas e com os olhos revirados, mas foi imbuída dessa vontade de vencer, de ser Norma, de rolar com meias longas de seda com costura atrás, cabelos louros cacheados, sobre altos colchões de mole, lençóis de cetim rosa e principalmente de ter uma identidade que a bastardia lhe roubou, que a estimulou a deixar Junín e partir para tentar a carreira de atriz em Buenos Aires. Sabia desde muito cedo o que ela queria, e ela conseguiu o que ela queria. Ela sempre dizia que ela se casaria com um príncipe ou com um presidente. E ela casou com um presidente. Ela dizia, só me casarei com um príncipe ou um presidente. E ela já dizia isso ainda quando ela vivia em Los Toldos, sua cidade natal no meio do Pampa. Desprezada por todos como filha ilegítima, a criança almejava um futuro radiante, como ouvia nas novelas do rádio, lia nas revistas de cinema e via nos filmes de Hollywood. O pai, Dom Juan Duarte, proprietário de terras, havia literalmente comprado a mãe dela, a Juana Ibarguren, que era uma mulher muito bonita, em troca de um jumento e uma carroça. E dessa união, então, nasceram 4 meninas e um menino. Evita, a caçula, em 7 de maio de 1919. Ela mal conheceu o pai, que em seguida regressou ao católico lar, onde o esperavam a esposa e os filhos legítimos. Dona Juana enfrentou sozinha as vicissitudes e quando a caçula, Evita, estava com 11 anos, mudou-se com os filhos para Junín, uma vila na mesma província de Buenos Aires. O preconceito, porém, era igual. Os colegas de escola, por exemplo, não tinham permissão de cortejar Evita, em razão da sua origem. Não obstante, as suas 3 irmãs, mais velhas, progrediram socialmente, encontraram trabalho e fizeram bons casamentos. Restaram os rebeldes, Juancito e Eva, Evita, a sonhadora decidida a tentar a vida no mundo do espetáculo. Humilhações demais lhe renderam um caráter duplamente genioso e uma vontade indomável. Aos 15 anos, em um dia 2 de janeiro de 1935, ela partiu para a capital, Buenos Aires, apelidada de Paris da América do Sul. A cidade havia sido arruinada pela crise mundial de 1929 e dependia das exportações de carne e de trigo. Eva, pálida e morena, batia incansavelmente às portas dos teatros. Seu único trunfo era a obstinação. Fora a teimosia que se tornou lendária, ela não tinha grande coisa a oferecer. Sem real talento artístico, nem extraordinária beleza, ela era ignorante, arredia. As humilhações vividas somaram-se outras. Histórias bastante banais. Diretores que exerciam a sedução, amantes de algumas horas. A mãe e as irmãs que lhe suplicavam para voltar a Junín. E ela respondia sempre, primeiro, a celebridade. Em janeiro de 1935, com apenas 15 anos de idade e acompanhada de Agustín Magaldi, cantor de tangos e amigo da família, considerado o Gardel do interior argentino, Eva partiu para a capital com uma malinha contendo suas poucas roupas. Talvez apenas com um vestido de sair e mais uns trapinhos cuidadosamente lavados e engomados por Dona Juana. Com 16 anos, decidiu seguir a carreira artística em Buenos Aires. Em 1937, estreou no cinema no filme Segundos Afuera e, em seguida, foi contratada para fazer radionovelas. Ela se tornou, então, o que ela queria, uma atriz bem-sucedida, com fama, com dinheiro. Isso antes dela conhecer Juan Perón. Então não é que ela se tornou famosa depois que se casou com ele. Ela já era famosa, já era querida, já tinha uma carreira estabelecida, já tinha algum dinheiro. Em 1944, ela conhece Juan Domingo Perón, que era então vice-presidente da Argentina e ministro do Trabalho e da Guerra. No ano seguinte, Perón ele é preso por militares descontentes com sua política, voltada para a obtenção de benefícios para os trabalhadores. Evita, então apenas a atriz Eva Duarte,
organizou comícios populares que forçaram as autoridades a libertá-lo. E ela conseguiu a libertação dele. E pouco depois, casou-se com Perón, que se elegeu presidente em 1946. Uma das coisas que eu mais admiro nessa história é que os dois realmente se amavam. Eles foram feitos um para o outro. Famosa por sua elegância e seu carisma, Evita conquista, para o peronismo, o apoio da população pobre, na maioria migrantes de origem rural, a quem ela chamava de descamisados. O mais impressionante na história da vida de Eva foi o caminho meteórico que ela percorreu na vida pública. Entre a total obscuridade, mais absoluto resplendor pessoal e político da vida e em seguida a morte, tudo ocorreu em apenas 7 anos. Nesse curto período, ela saiu do anonimato para se tornar uma das mulheres mais importantes e poderosas do mundo. Na breve existência, porque ela morreu com 33 anos de idade, há muitos mistérios, muitos fatos obscuros, mas há principalmente uma personalidade tragicamente marcante. Figura-chave de um regime ancorado no paternalismo e na demagogia, Evita resiste, como uma imagem ao mesmo tempo alheia e superior ao mesmo. Mais do que uma estadista, mais do que um pivô ou um esteio sobre o qual o governo de Perón se apoia. Evita ganha voz própria, porque ela encarnou em si uma série de ambições e de pretensões sociais. Sua transcendência está consubstanciada na sua fantástica ascensão sociopolítica. Uma bela mulher que venceu na vida através dos mecanismos próprios a uma mulher. Só poderia espelhar um sistema de poder centrado na sedução. E só através da sedução coletiva das massas e do fascínio cesse que essa sedução acarreta que pode firmar-se um regime desse tipo. Mas voltemos um pouco antes do casamento. Em Buenos Aires, Eva vai morar com Juancito, seu irmão que serviu o exército na capital e já trabalhava como vendedor numa fábrica de sabão. Levaram uma vida difícil, simples, entre as obrigações da sobrevivência e fins de semana em botecos. Quando sobravam os trocados, desfrutavam o prazer de um pucheiro regado a cerveja Quilmes com os amigos da cidade grande. Eva passava o dia à procura de trabalho em rádios, revistas e principalmente no cavar uma chance de trabalhar no teatro e no cinema. Depois de passar fome, se submeter aos assédios e canastrões e cafajestes e suarentos do mundo artístico, que lhe prometiam chances condicionadas a algumas horas nas camas vagabundas de pensões portenhas, Eva acabou por ter a primeira chance concreta no cinema, no filme Segundos Afuera. Nesse filme, ela teve um papelzinho secundário obtido graças à intervenção de Emílio Kartulovics, dono da revista Sintonia. Ela teve chance de mostrar ao mundo artístico argentino a total falta de talento para a carreira de atriz. Mas como o destino sempre se impõe, em relação com este mundo, teve a grande chance. Conhecer um coronel chamado Juan, o mesmo nome de seu pai, de seu irmão, da mãe, da sogra, da parteira e da cidade que motivou o encontro do casal, San Juan. O coronel Juan Domingo Perón. San Juan havia sido atingida por um terrível terremoto. Então o coronel Perón, vice-presidente da República e ministro da Guerra e chefe da Secretaria de Trabalho e Previdência, organizou no ginásio do Luna Park, em Buenos Aires, um evento artístico para angariar fundos para as vítimas do terremoto. Eva, que nessa época já tinha um programa de rádio onde declamava versos, participava de radionovelas e falava sobre a biografia de mulheres famosas. Foi ao evento acompanhada de uma amiga com quem ela dividia um quarto de pensão. No evento, Eva se aproveitou de um ligeiro descuido de uma outra atriz principiante que se sentava ao lado do coronel na primeira fila das cadeiras. Ela precisou se levantar e Eva sentou-se nessa poltrona, ao lado do vice-presidente. Encantada e embevecida por ter ao seu lado aquele homem de 1,90 de altura, porte atlético, sorriso irresistível e envergando um uniforme militar branco impecavelmente passado, ficou com as mãos suando, trêmula, mas seguro o bastante para dizer a ele a frase que provavelmente tenha servido para mudar a história da Argentina pelos futuros 40 anos. Coronel, obrigada por existir. Era 22 de janeiro de 1944. Em 1945, durante a festa de comemoração de seus 50 anos, Perón, em companhia de Eva, Juancito, Domingo Mercante, além de alguns poucos casais e amigos, ouviu soar a campainha da porta de entrada de seu apartamento. Já sem gravata e em mangas de camisa branca, o coronel foi atender a porta. Nesse momento, o apartamento foi invadido por Ávalos, que em marcha informou ao aniversariante, fria e formalmente, que não havia mais como o exército dar-lhe apoio político e que a indicação do amigo Nicolini para os Correios fora gota d'água.
No bolso da camisa branca de Perón, que tinha as mangas arregaçadas até o cotovelo, se viu o alfinete da caneta de pena de ouro há pouco recebida como presente de aniversário de Juan Ramon Duarte, o Juancito. Depois da saída do coronel Ávalos, Perón disse a Juan com um sorriso enigmático: "Parece que seu presente veio em boa hora. Pelo jeito, vou precisar usá-la para assinar a minha renúncia." Embora Juancito não conseguisse naquele momento entender como poderia alguém dizer uma frase dessas com um sorriso nos lábios, seu sangue gelou e sentiu que iria desmaiar. Juancito ainda não havia descoberto como decifrar essa carta enigmática, a juntar as peças desse quebra-cabeça que atendia pelo nome de Juan Domingo Perón. Poucos dias depois, Perón foi preso por ordem de Edelmiro Farrell, então presidente provisório da República. A revolta popular foi incontrolável e o presidente viu-se com uma batata quente nas mãos. Fraco e adoentado, Farrell, vendo a temperatura política subir rapidamente, resolveu trasladar Perón da prisão para o hospital militar em Buenos Aires, onde ficou custodiado. Dali, Perón negociou e impôs condições para a própria libertação. Político habilíssimo, usou a prisão como fórmula de vitimização e de mobilização popular a seu favor. Eva, desesperada, mergulhou de cabeça numa campanha furiosa, desenfreada e descabelada pela libertação de Perón. 2 dias depois e 11 dias após a prisão, era possível ver de novo, na sacada do Palácio do Governo, um vulto acenando para a multidão de dezenas de milhares de simpatizantes, sorriso nos lábios, os 2 braços ao alto. Era Perón. Perón, um homem das planícies da Patagônia, um solitário que nunca deixava saber exatamente o que sentia, tinha uma personalidade peculiar, era uma pessoa externamente e outra que nem ele conhecia bem internamente. Sempre sorria, conquistava pelo sorriso, mas o que lhe marcava a complexa e ao mesmo tempo tosca personalidade era o olhar do caçador de guanacos. Animal típico da Patagônia, o guanaco exigia do seu caçador uma habilidade em dissimular. Para fugir da cusparada venenosa, o caçador precisava distrair o animal, fazer algum gesto ou movimento para desviar seu olhar. Só assim seria possível abatê-lo. Como hábil caçador de guanacos, o coronel Perón ouvia a declaração encantada de Eva no Luna Park. Só não sabia que também ela era uma caçadora proverbial de guanacos, e naquele momento pactuou-se ali uma sociedade de ideias e interesses que os levou aos limites do poder, da glória, da riqueza e, por fim, da ruína, da desmoralização, mas jamais do esquecimento e da indiferença. Os nomes de Eva Perón, a Evita, e Juan Domingo Perón impregnaram-se de forma definitiva no imaginário do povo argentino. Como ocorre com nossas imagens mais primitivas, lembranças arquétipicas, indeléveis, como os registros de DNA em nossas células. Personalidade arrebatada e por ser uma defensora incansável dos pobres, miseráveis e explorados, Evita, muitas vezes foi confundida como sendo uma militante de esquerda, embora nunca o tenha sido. Ela rejeitava ferrenhamente esse rótulo, tendo inclusive muitas vezes se indisposto com os comunistas ortodoxos da Argentina, que viam na ação assistencialista até mesmo um fator de atraso nas conquistas da classe operária. O voto feminino, por exemplo, reivindicação histórica das mulheres comunistas argentinas, plantado por um golpe de voluntarismo de Evita. E isso irritou profundamente a militância comunista, como Julieta Lanteri, Carolina Múcio, Vitória Ocampo, Alicia Moreu, que defendiam a tese de que a conquista deveria ser historicamente conduzida. Quando a lei do voto feminino foi sancionada por Perón, elas disseram: agora não queremos mais votar. Em determinado momento, fruto de criação da atriz Eva Duarte, surgiu a personagem Evita. A própria Eva tinha consciência da existência autônoma de sua personagem, que ela transformou quase numa segunda personalidade. Assim, a própria Eva Perón se refere a Evita. Quando escolhi ser Evita, sei que escolhi o caminho do meu povo. Agora, há 4 anos daquela eleição, fica fácil demonstrar que efetivamente foi assim. Ninguém, senão o povo, me chama de Evita. Somente aprenderam a me chamar assim os descamisados, os homens do governo, os dirigentes políticos, os embaixadores, os homens de empresa, profissionais, intelectuais, etc., que me visitam, costumam me chamar de senhora, e alguns inclusive me chamam publicamente de excelentíssima ou digníssima senhora, e ainda às vezes senhora presidenta. Eles não veem em mim mais do que a Eva Perón,
Os descamisados, no entanto, só me conhecem como Evita. Eu me apresentei assim para eles, por outra parte, no dia em que saí ao encontro dos humildes da minha terra, dizendo-lhes que preferia ser a Evita a ser a esposa do presidente, se esse Evita servia para mitigar alguma dor ou enxugar uma lágrima. E coisa estranha, se os homens do governo, os dirigentes, os políticos, os embaixadores, os que me chamam de senhora, me chamassem de Evita. Eu acharia talvez tão estranho e fora de lugar como se um garoto, um operário ou uma pessoa humilde do povo me chamasse de senhora. Mas creio que eles próprios achariam ainda mais estranho e ineficaz. Agora, se me perguntassem o que é que eu prefiro, minha resposta não demoraria em sair de mim. Gosto mais do meu nome de povo. Quando um garoto me chama de Evita, me sinto mãe de todos os garotos e de todos os fracos e humildes da minha terra. Quando um operário me chama de Evita, me sinto com orgulho companheira de todos os homens. As divergências ideológicas não impediram, depois de sua morte, que as bandeiras que ela defendia de ódio aos ricos e poderosos, que ela chamava de oligarcas, e da mais absoluta e intransigente defesa dos pobres e oprimidos, fossem violentamente disputadas pela direita, pelo centro e até pela extrema esquerda, personificada no grupo guerrilheiro Tupamaro. No entanto, para esses pobres, que ela carinhosamente chamava de gracitas, Evita nunca foi uma líder ideológica. Para eles, ela era muito mais. Era mais que a mulher do grande Perón, mais que uma benfeitora, mas a líder espiritual da nação argentina, quase uma santa. E isso realmente é. Existem até mesmo pedidos para que ela seja canonizada, que ela seja transformada em santa, milagres atribuídos a Evita. Essa ambiguidade conceitual foi sabiamente usada por todas as correntes ideológicas argentinas que usaram o justicialismo peronista para chegar ou tentar chegar ao poder depois da chamada Revolução Libertadora, o golpe do Estado que depôs Perón em 19 de setembro de 1955. Muito mais intrigante do que a vida de Evita, talvez tenha sido a sua morte e a sua pós-morte. Anos para que finalmente ela pudesse descansar em paz. E espero que hoje ela realmente consiga descansar em paz depois de tudo que fizeram com ela. Muito jovem, teve um câncer de colo de útero. Na época, a palavra câncer nem mesmo era pronunciada, as pessoas escondiam. Então, durante muito tempo, ficou meio escondido que, na verdade, Eva Perón teve. Mas Evita teve um câncer de colo de útero provocada por HPV. São essa que veio de Juan Perón. E foi comprovado porque Isabelita, que se tornará depois a terceira esposa de Perón, também teve esse mesmo problema por causa do HPV. Naquela época também não existia muito tratamento e tudo que existe hoje. Então Evita rapidamente se definhou e ela tinha muito medo também de ser tratada por médicos estrangeiros. Ela não aceitava essa possibilidade, ela não aceitava essa hipótese. Então o que tinha de melhor na medicina argentina na época, o que podiam oferecer a ela, infelizmente, foi pouco. E rapidamente Evita definhou, ficou muito doente, chegou a pesar 30 quilos, tinha muitas dores. Então, às 20 horas e 25 minutos de 26 de julho de 1952, morre aos 33 anos desse câncer de útero. Muito nova, muito jovem, vida pela frente, com tanto para fazer. Embalsamado, o seu corpo ficou exposto à visitação pública, até que toda a saga Corpo de Evita vai começar. 70 anos após a sua morte, o destino extraordinário e macabro do corpo da Eva Perón ainda é uma história que continua a ser contada e lembrada. A vida de Maria Eva Duarte de Perón, a Evita, foi tão mítica que após 70 anos de sua morte, a ex-primeira-dama ainda permanece como a mulher mais famosa da Argentina. Dária não foi apenas a vida da mulher de Juan Domingo Perón. A morte de Evita também. 2 milhões de pessoas foram às ruas para acompanhar a passagem de seu caixão. Seu velório durou 2 semanas, mas não acabou aí. O corpo da ex-primeira-dama enfrentou uma odisseia até chegar ao seu atual local de descanso, que é o cemitério da Recoleta, num bairro da elite de Buenos Aires. A atriz, que deixou sua carreira para se tornar mãe dos pobres, que cultivou tanta adoração entre os argentinos durante os tempos do seu marido no poder, morreu aos 33 anos em razão de um câncer de colo de útero. O nível de fervor que ela gerou e a importância simbólica de Evita para o peronismo foi tal que pouco antes de sua morte, o Congresso lhe concedeu o título de chefe espiritual da nação.
Perón, ele queria muito que a sua segunda esposa, sim, porque ele já havia sido casado antes e a primeira mulher dele também havia falecido de câncer do colo de útero, exatamente por causa desse HPV. E ele queria que Evita então fosse embalsamada e que seus restos mortais descansassem no monumento ao descamisado, o faraônico, que seria construído especialmente para Evita. A conservação do corpo foi confiada ao prestigiado anatomista espanhol Pedro Ara, que começou a tarefa poucas horas depois da morte dela. No entanto, transformar Evita em uma estátua levaria muitos meses. Enquanto se planejava a construção do gigantesco mausoléu, o médico fazia seu trabalho no segundo andar da Confederação Geral do Trabalho, a CGT, que é a principal central sindical da Argentina, para onde o corpo havia sido levado após o histórico funeral. Ara completou sua tarefa 1 ano depois, mas o mausoléu não estava pronto, ainda era um projeto. Os planos, então, tomam um rumo inesperado quando, em 1955, 3 anos após a morte de Evita, Perón é derrubado por um golpe militar durante a chamada Revolução Libertadora, que proibiu o peronismo por quase 2 décadas. O presidente deposto fugiu para o exílio, mas o corpo da Evita permaneceu na CGT sob os cuidados de Ara. O que aconteceu em seguida ficou em segredo por 16 anos e só seria revelado décadas depois. Os militares que derrubaram Perón queriam se certificar que o corpo que estava na CGT era de fato de Evita e não uma boneca de cera, porque a perfeição do corpo era tanta que as pessoas acreditavam que seria uma boneca, que não seria o corpo de Evita. Para averiguação, eles nomearam uma comissão de médicos notáveis que começa então a profanação daquele corpo. Extraíram um pedaço da orelha esquerda para um exame histopatológico, cortaram um dedo para conferir a impressão digital. Gente, para fazer a impressão digital precisava cortar o dedo. Depois de realizados os exames, então, que incluíram uma série de raios-x, foi confirmado que o corpo era da ex-primeira-dama e que Ara realmente conseguiu preservá-lo com todos os seus órgãos internos. Sim, porque esse era um pedido de Perón. Ele não queria que fosse tirado os órgãos como normalmente é feito para fazer o empalhamento ou a mumificação. Ele queria que conservasse tudo nela, exatamente tudo como ela era, inclusive os órgãos internos. O medo que os peronistas tentassem roubar aquele corpo para usá-lo como uma tocha para incendiar o país, levou os militares a arquitetar um sinistro plano secreto, sequestrar o corpo de Evita e escondê-lo. O general Pedro Eugênio Aramburu, que comandou a Argentina entre 1955 e 58, confiou a operação a Carlos Koenen, chefe de serviço de inteligência do exército. A ordem era sequestrar o corpo e dar um enterro cristão, que não poderia significar outra coisa senão um enterro clandestino. Mas Koenen desobedeceu ao presidente. Seus homens levaram o corpo em uma caixa comum e sem identificação e tentaram escondê-lo em diferentes partes de Buenos Aires. No entanto, os movimentos estavam sendo seguidos por membros da nascente resistência peronista, que observavam o caminho furtivo do corpo e deixavam velas e flores. Isso indicava que eles sabiam do paradeiro do corpo. Quando Koenen colocou o corpo embalsamado aos cuidados pessoais do seu vice, o major Eduardo Arandia, o caixão com o corpo de Evita foi escondido no sótão da casa em que ele morava com a esposa e a filha pequena. Porém, Arandia, ele se tornou obcecado por aquele corpo. Ele se tornou paranoico. Há indícios, inclusive, de que ele cometia atos íntimos libidinosos com o cadáver, um crime. A noia foi tanta, então, que ele chegou ao ponto em que ele não dormia mais. Ele ficava dia e noite no sótão, olhando aquele corpo. Uma noite, ele ouviu barulhos em sua casa, e isso era na Avenida General Paz, 500. E acreditando que um comando peronista vinha resgatar o corpo, ele pegou a sua pistola 9mm e esvaziou o pente em um vulto que se movia na escuridão. Era sua esposa grávida, que caiu morta no local. Após esse episódio, Koenen então se deu conta, achou que o corpo era amaldiçoado e não queria mais aquele corpo ali. E levou o corpo de Evita para uma pequena sala ao lado de seu escritório, onde ele colocou na posição vertical. Ele colocou em pé. Que esse corpo ficasse em pé, foi colocado cimento nos pés de Evita, para que segurasse então o corpo em pé. Ele colocou então dessa maneira e dentro de uma caixa que originalmente continha material para transmissões de rádio. O coronel, ele realmente tinha uma obsessão pelo cadáver de Evita e também exibia esse cadáver, essa múmia, esse corpo como troféu. A todos que ali iam visitá-lo, que iam falar com ele, ele exibia, ele mostrava o corpo de Evita.
Mas uma das pessoas a quem Kühnen mostrou o corpo foi a jovem Maria Luísa Bemberg, que mais tarde se tornaria uma cineasta premiada. E ela ficou horrorizada e revelou então o segredo a um amigo de sua poderosa família, que tinha um importante cargo militar. Foi assim que o presidente Aramburu descobriu o segredo. Assim, ele substituiu Kühnen e nomeou em seu lugar Cabanillas, um duro antiperonista que havia organizado ataques frustrados contra o ex-presidente no exílio. Cabanillas propôs retirar o corpo do país e, em 1957, ele começou a Operação Transferência, também conhecida como Operação Evasão. Para isso, eles tiveram a ajuda do Vaticano. Cabanillas, que morreu em 1998, dizia que a sua decisão de levar o corpo para o exterior não se baseava apenas em informações que indicavam que os comandos peronistas estavam preparados para resgatar o cadáver e usá-lo como uma bandeira política para seus propósitos. Ele também temia que pessoas do governo que pretendiam desaparecer com o corpo, seja jogando no rio ou explodindo o prédio do Serviço de Inteligência do Exército, para que os restos mortais sumissem. Então foi decidido transferir o corpo para a Itália, objetivo que foi alcançado graças à intervenção ativa e muito especial da Igreja Católica. Um representante de Sua Santidade, o Papa, interveio diretamente para abrir o caminho. Era uma operação tão secreta que nem o presidente sabia dos detalhes. O representante do Vaticano comprou um túmulo em um cemitério comunal, em Milão, e ficou encarregado de processar os papéis para a chegada do corpo. Em abril de 1957, o caixão de Eva Peron foi transferida de navio para Gênova, fazendo-o passar como uma viúva italiana que havia morrido na Argentina e chamava Maria Maggi de Magistris. 2 homens encarregados da transferência tiveram um susto quando chegaram ao porto genovês, porque encontraram uma grande multidão esperando a chegada do navio e temiam que fossem adoradores de Evita, que havia sido muito popular durante as suas visitas à Itália e à Espanha nos anos de 1940. Mas o grupo aguardava por partituras do compositor Giuseppe Verdi, que viajava no mesmo navio e que haviam sido repatriadas aqui do Brasil. O caixão então foi transferido para Milão, onde os restos mortais foram finalmente enterrados no cemitério Maggiore. Evita passaria 14 anos enterrada sob uma lápide falsa. Para não levantar suspeitas, uma feira chamada Giuseppina foi até paga para levar flores ao túmulo. Tia Pina, como ela era conhecida, nunca soube que na verdade levava flores para Eva Peron, para nossa Evita. O destino, então, dos restos mortais de Evita continuou um mistério para os argentinos até 1970. Porém, naquele ano, um grupo de jovens montoneiros sequestrou e assassinou o ex-presidente Aramburu, acusando, entre outras coisas, de ter feito o corpo desaparecer. Em meio à crise e ao crescente poder da juventude peronista, o novo líder militar do país, general Alejandro Lanusse, propôs um grande acordo nacional com Perón e, como sinal de boa vontade, ofereceu devolver ao ex-presidente exilado os restos mortais de sua esposa. Lanusse pediu a Cabanillas que organizasse a Operação Devolução. No final de 1971, o corpo foi exumado, levado por estrada para a residência de Perón, em Madrid. O ex-presidente tirou fotos do corpo da ex-mulher no local, revelando 35 ferimentos diferentes. Ou seja, aquele corpo havia sido todo vilipendiado. Ele foi todo destruído, marcado. Sinais de faca, de cortes. Essas imagens permaneceram ocultas. Quando o corpo permanecia na residência de Perón, na capital espanhola, Perón já era casado com sua terceira esposa, a Maria Estela Martínez, porém conhecida como Isabel, ou como Isabelita, como ela gostava de ser chamada. Isabelita era uma pessoa de um caráter meio duvidoso, não tinha carisma, as pessoas não gostavam dela. As pessoas simplesmente não gostavam de Isabelita, o povo não gostava. E pelas atitudes dela daqui em diante, realmente ela vai demonstrar que ela tinha sim um caráter duvidoso. Ela começou, então, a realizar cerimônias secretas, cerimônias de bruxaria com aquele corpo da Evita, especialmente porque ela e o bruxo, que era o guia, o guru espiritual dela, eles tentavam fazer com que a alma de Evita passasse para ela, para que ela tivesse, então, aquele carisma, aquele fervor do povo que a Evita tinha. Ou seja, o que Isabelita queria era ser a Evita, mas não conseguiu e não ia conseguir, porque Evita só tinha uma, e de vez em quando aparecem pessoas que têm tanto carisma, cumplicidade, que não adianta tentar copiar, é dela.
E era mais ou menos assim o caso. Mas mesmo assim, a Isabelita realizava cerimônias de transmutação de poder, sempre com José Hobbes Rega, que era o bruxo e que tinha conexões com o esoterismo. Ela chegava até mesmo a fazer rituais em que ela se deitava sobre o corpo da Evita, em que ela respirava no nariz da Evita, às vezes até mesmo na boca, tentando então fazer essa transmutação desse poder, das qualidades, da energia da Evita para ela. A intenção era receber o carisma da Evita, porém, ela não conseguiu e jamais conseguiria. Após o retorno de Perón à Argentina em 1973 e o triunfo nas eleições daquele ano com Isabel como vice-presidente, cresceu a pressão para que os restos mortais de Evita fossem repatriados. Mas isso só iria acontecer depois da morte de Perón, em 1974. Em um macabro olho por olho, o que finalmente fez o corpo embalsamado de Eva Perón para a Argentina foi o roubo de outro cadáver, Aramburu, o homem que havia encomendado o sequestro da ex-primeira-dama. A mesma guerrilha que havia executado Aramburu roubou seu corpo do cemitério da Recoleta e exigiu como resgate que o novo governo de Isabel Perón trouxesse de volta a companheira Evita. Isso aconteceu. E em novembro de 1974, o corpo da ex-primeira-dama retornou definitivamente ao seu país, onde foi mumificado, foi restaurado, sem sinais de todo o vandalismo que lhe foi feito durante todos aqueles anos. E foi exibido junto ao de seu marido, ele em caixão fechado, na cripta funerária da Quinta de Olivos, a residência presidencial. A ideia da Isabelita era criar um grande mausoléu, o altar da pátria, para abrigar os restos mortais dos dois, de Eva e de Juan, e de outros heróis nacionais, mas esse projeto também foi interrompido. Com menos de 2 anos de governo, os militares a derrubaram e voltaram ao poder na Argentina, dando origem ao regime mais sangrento do país. O novo governo entregou então os restos mortais de Evita aos Duarte, que era a família da ex-primeira-dama, que a enterrou sob rígidas normas de segurança no mausoléu da família, na Recoleta. Lá estavam a mãe dela e o seu irmão, o Juancito. Então foi assim que a mãe dos pobres foi parar em um local no cemitério mais caro e exclusivo de Buenos Aires. E ainda hoje, 70 anos depois, segue como mais visitado. E finalmente esse corpo pôde ficar intacto, Evita pôde descansar em paz. Eva Perón foi, na verdade, a única voz retumbante no coração do povo pobre e trabalhador da Argentina. Foi para os miseráveis a única referência confiável e capaz de unir, se quisesse, com um gesto apenas, todas as vontades em uma só, todas as vozes em uma só, a voz do povo explorado e expoliado pela classe rica e insensível às suas necessidades mais elementares. Para esses adoradores, este milagre só Evita conseguiu operar. Mais de 70 anos após a sua morte, Maria Eva Duarte de Perón, ou simplesmente Evita, está mais viva do que nunca. 25 de julho de 2012, o governo argentino modificou a cédula de 100 pesos argentinos e substituiu a efígie do ex-presidente Júlio Argentino Roca, responsável por atos de genocídio contra povos indígenas, pela efígie de Eva Perón. Foi o nosso vídeo de hoje, essa história de hoje. Eu sei que ficou um pouco mais comprido do que o habitual. A morte, pós-morte de Evita foi tão profunda e significativa quanto foi a sua vida, e tão cheia de acontecimentos que não podíamos deixar de contar. Vale a pena contar essa história e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de terem ficado aqui e escutado essa história até o final, porque essa mulher realmente foi marcante, foi uma mulher que realmente fez de coração, dava para sentir, e as pessoas sentem. Não tem como enganar o povo sabe quem tem carisma, quem se preocupa com eles de verdade, quem os ama de verdade, não adianta, a conexão existe. Nós, enquanto povo, sabemos quando alguém de poder realmente está fazendo aquilo para ajudar de coração ou quando são simplesmente palavras. Realmente fazia por amor, teve muitas atitudes em muitas situações com pessoas individuais em que ela ajudava, apoiava e essas histórias nem vinham à tona, vieram depois porque as pessoas contaram, de alguma maneira ficou sabendo. Então ela realmente era uma mulher do povo, ela realmente era mãe dos pobres e por isso que ela está aí até hoje sendo lembrada. Muito tempo ainda vamos lembrar e falar de Evita Perón e as gerações futuras também. A Argentina jamais vai deixar morrer a história dessa mulher tão incrível, tão magnífica. E eu, pessoalmente, admiro demais e sou fã demais.
Bom, essa foi a nossa história de hoje e a história então vai ficando por aqui. O vídeo fica por aqui. Obrigada a todos vocês por ficarem aqui até o final, para ouvir até o final da história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!